Antes de mais, eu queria só dizer que eu comprei ontem o Google Chromecast e como vocês podem estar a ver, as imagens vão estar a passar aqui atrás porque esta cena é simplesmente brutal. Eu posso ver séries de Netflix aqui, eu posso ver vídeos no YouTube, ouvir podcast na minha televisão. Eu já não utilizava a minha televisão há anos, portanto, eu queria só partilhar isto. Hoje eu vim-vos trazer as melhores dicas, ou pelo menos as dicas que eu utilizo sempre que vou viajar, para que vocês possam viajar da forma mais barata possível e o máximo de vezes possível. Portanto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem, eu estive praticamente um mês em Londres. Eu fui lá umas 3 vezes, sendo que a primeira já está aqui no YouTube, que são os 2 primeiros episódios desta série de London Vlogs que eu estou a fazer aqui no meu canal. Portanto, se ainda não viram, acho que deviam passar aqui pelos cartões. Eu nunca sei se é deste lado, mas tipo, carreguem aqui e vejam os 2 últimos vlogs para perceberem também este e aquilo que eu vou contar neste. Da segunda vez que eu lá fui, eu tive que voltar a Portugal para resolver uns assuntos e aproveitei um voo que tinha para aí uma escala de 9 ou 11 horas em Edimburgo e fui visitar Edimburgo por um preço ridiculamente barato. Portanto, já vamos a preços, mas fiquem só com esta ideia, vai ser o vlog a seguir a este, em que vão ser 24 horas em Edimburgo, portanto estejam atentos. E além desta segunda vez em que eu estive lá, praticamente uma semana, que é o recap que eu vou fazer neste vídeo, porque eu não tenho assim tanto conteúdo para meter vários vídeos de Londres, portanto vou reunir tudo neste, após as dicas, obviamente. Fui mais uma vez a Londres com o Vodafone para ver a estreia do filme Spider-Man Into the Spider-Verse, que, by the way, quando estrear em Portugal, eu acho que estreia para a semana, na quinta-feira, ou lá o que é. Portanto, se estrear para a semana, vão ver, porque vale mesmo muito a pena. A animação está brutal, a mensagem do filme é super inspiradora. Pá, eu gostei mesmo muito do filme, por isso acho que vale mesmo a pena vocês irem ver. E, by the way, já que falei na Vodafone, na altura até combinei com a Onda Tati, que honestamente foi das melhores pessoas que eu já conheci aqui do YouTube, no sentido em que, além dela gostar mesmo do conteúdo que produz e do conteúdo ser super fora da caixa, é mesmo uma pessoa genuína e honesta e que sabe o que está a fazer, estão a ver? E não está aqui por causa de números, está aqui porque realmente gosta de comunicar e de transmitir uma mensagem. Eu valorizo pessoas assim, por isso, se não conhecem o trabalho dela, vão checar, eu vou deixar os links dela cá em baixo na descrição para vocês verem. Eu venci a fazermos um story em que basicamente vos perguntávamos o que é que vocês queriam ser no futuro e obviamente vocês disseram que queriam ser youtubers e atores e modelos e managers e não sei o quê. E na altura a Vodafone disse-nos que há um site que dá para fazer isso, que se chama Future Jobs Finder, onde vocês respondem um questionário e aquilo diz-vos as profissões que vocês podem ser, ou neste caso, qual é que é a vossa área mais importante e aquilo em que vocês vão ser realmente bons. Eu na altura também fiz o questionário e lembro-me que aquilo deu tipo Digital Marketing Manager e Social Media Creator e não sei o quê. Portanto, supostamente eu estou a viver a minha profissão de sonho agora, portanto eu espero que isto tenha pelo menos até aos 80 anos, que deve ser a idade da reforma na altura em que eu me reformar, porque vai ser essa a única altura em que eu vou poder receber dinheiro sem fazer nenhum. Eu até vou deixar o link cá em baixo na descrição do site para vocês irem ver, pá, explorarem isso, porque até certo ponto eu acho que além de interessante e que ser fixe, vocês verem que profissão de sonho é que vocês gostariam de ter, acho que acima de tudo pode ser um bom indicador para muita gente que está no secundário neste momento e que tem que escolher a área para onde vai, ou que está no secundário e tem que ir para a faculdade, ou mesmo porque está na faculdade e está num curso e não está a gostar do curso. Este site pode ser importante para vocês verem aquilo que realmente são bons e, pá, de algum modo trabalharem para isso, para que algum dia, tal como eu, possam ter a vossa profissão de sonho. Mas, voltando ao tema inicial deste vídeo, vou-vos falar daquilo que considero ser o mais importante para que uma viagem seja economicamente viável, nomeadamente onde encontrar viagens e alojamento baratos. Como é óbvio, há vários sites onde vocês podem encontrar viagens muito baratas, mas na minha opinião, o melhor deles todos, e normalmente é onde eu marco sempre qualquer viagem que eu faça, é o Skyscanner. Em primeiro lugar, eu acho que há um erro que muita gente comete quando marca viagens, seja para que lado for, que é achar que tem que marcar com uns X dias de antecedência ou com um X número de meses de antecedência para que a viagem seja barata, quando na minha opinião não é bem assim. Eu fui com uma companhia low cost, obviamente, porque há muita gente que me diz que gostava de viajar e gostava de ir ali e acolá e não sei o quê, mas depois vem sempre, mas os voos da TAP são muito caros e os voos da British Airways também são muito caros, portanto não vou viajar porque é muito caro. Ok, até certo ponto eu até posso compreender o facto de algumas pessoas acharem vantajoso dar 200 ou 300 euros a mais por um voo porque tem um copo de champanhe para beber, ou tem uma água gaseificada, ou uma Sands, ou o que seja, mas será que vale a pena dar esse valor a mais quando podem simplesmente gastar esse valor em restaurantes realmente muito bons no sítio onde estão a ir e ficarem a conhecer cada vez mais coisas efetivamente no destino e não em 2 ou 3 horas de avião que podem muito bem ser feitas a dormir e nem dão por isso? Isto é uma filosofia que muita gente não tem e que me chateia quando essas pessoas dizem que querem muito viajar e que não têm dinheiro para viajar porque os voos são caros e não sei o quê, quando na realidade os voos não são caros. Essas pessoas é que colocam acima das suas possibilidades as condições que pretendem ter num voo
para o qual não têm dinheiro e para o qual não podem despender dinheiro. Além disso, outra coisa que é muito importante, aliás, duas coisas que são muito importantes quando se marca voos nestes sites tipo Skyscanner e Trivago e Momondo e essas coisas todas, é que isto são sites que, no fundo, são, imaginem, resellers das companhias aéreas. Ou seja, se vocês veem um preço de 50€ num voo na TAP, se forem à TAP, se calhar conseguem esse voo por 40, porque os sites precisam de comissões para sobreviverem. Além disso, e para encontrarem voos ainda mais baratos, eu aconselho-vos a viajarem, ou neste caso, a navegarem na internet, sempre com o browser em modo tipo privado. Sabem o modo como vocês veem aqueles vídeos por mais de 18 e não sei o quê? É esse modo que vocês têm que usar quando estão a pesquisar viagens. Isto porque existe uma coisa que se chama cookies, que não são de todo bolinhos que vos dão quando vocês estão a navegar na internet, a pesquisar por voos baratos. São sim a forma que a internet e estes sites arranjam de basicamente definirem, ou neste caso, criarem um perfil com base nas vossas pesquisas, com base no vosso histórico, para que consigam colocar anúncios que são personalizados para vocês e, no caso destes sites, colocar preços muito acima daqueles que realmente podem ser praticados. Uma coisa que muita gente me perguntou foi onde é que eu estive a morar enquanto estive em Londres, e eu neste aspecto sou totalmente transparente com vocês, acho que não vale a pena estar a esconder nada, porque vocês já perceberam como é que isto funciona, já perceberam como é que o trabalho dos... eu odeio esta palavra, mas vou dizê-la. O trabalho dos influencers, ou no meu caso, eu sou content creator ou artista, ou aquilo que vocês lhe queiram chamar, mas tudo menos influencer. Eu influencio pessoas, eu inspiro pessoas, mas não, tipo, influencer é uma palavra muito tipo... Toda a gente é influencer agora, tipo, caga nisso. Fui contactado pelo Assembly Hotel, que é um hotel em Leicester Square, que fica praticamente no meio de Londres e é realmente muito bom. Não estou a dizer isto porque fiz uma parceria com eles, simplesmente o hotel é mesmo giro e é bom. E na primeira noite eu efetivamente fiquei lá, não paguei propriamente nada, mas para terem mais ou menos uma noção, o preço deste hotel ronda 120 libras a 150, não é muito mais que isso, portanto, para um hotel em Londres não é nada caro, porque os hotéis são mesmo caros em Londres. E depois disso eu tenho uma amiga em Londres, que é a Teresa, e acabei por ficar em casa dela porque não fazia sentido estar em hotel nenhum a gastar dinheiro, ou em nenhum Airbnb, porque, pá, se tenho um amigo lá, se vocês tiverem amigos em Londres, é menos um gasto que têm, portanto é mais que poupam e é mais que podem aproveitar no resto da cidade. Uma das coisas que eu não fiz quando fui a Nova Iorque e que não cometi o mesmo erro agora em Londres foi organizar a minha viagem. Eu sou da opinião que organizar uma viagem é uma cena que, ok, vale realmente a pena, mas por um lado é totalmente utópico no sentido em que vocês vão organizar uma viagem e raramente vocês vão cumprir os planos que têm planeados. Eu normalmente utilizo uma app que se chama Google Trips, em que vocês metem lá a viagem, ou neste caso o destino para onde vão, e aquilo dá-vos um conjunto enorme de sítios que vocês têm que visitar. Pá, e que eu acho que vale muito a pena porque não têm um plano muito rígido e ao mesmo tempo conseguem perceber mais ou menos os sítios mais importantes e os sítios mais emblemáticos a visitar e também algumas experiências que podem ter no sítio onde estão a visitar. Imaginem, a mim dá-me prazer gastar dinheiro em viagens porque para mim é um investimento que não é só pessoal e que não é só tipo uma diversão e a bué de giro, fui a Londres e não sei o quê, porque sei que é um dinheiro que eu não estou a desperdiçar. Tipo em roupa, estão a ver? Eu nunca na minha vida se calhar conseguiria dar 200 ou 300 euros por uma camisola, ou 200 ou 300 euros por um casaco, ou um cinto, ou o que seja, porque para mim isso é ridículo. Tipo, não está nos meus ideais, eu não considero, não condeno, mas não está nos meus ideais. Mas acima de tudo é um investimento pessoal e profissional, no sentido em que eu fico a conhecer muito mais de mim, fico a saber coisas que não sabia se não viajasse. Por isso é que eu sinto que viajar não só é um abre-olhos relativamente a vós mesmos, como é um abre-olhos relativamente a culturas, a valores, a ideais e, acima de tudo, em relação às pessoas que estão à vossa volta e que estão a viajar convosco, que também vão ser elas mesmas, e se vocês não se identificarem com essas pessoas enquanto elas estão a ser the real them, estão a ver, então é porque vocês não se identificam com o the fake them, estão a ver? Não sei se me sou explicar, mas é um bocado isso. E depois de uma divagação filosófica sobre as vantagens de viajar, entramos na parte mais chata e que para mim custa mais, porque eu acho que vocês já perceberam que eu sou um bocadinho forreta, no sentido em que eu não gosto de gastar dinheiro em coisas que são desnecessárias, mas quando estamos a viajar, a verdade é que é muito importante estabelecermos um budget. Eu odeio falar de budgets porque o meu budget não é igual ao budget da minha mãe, o budget da minha mãe não é igual ao budget do meu pai, o budget do meu pai não é igual ao budget da Chiruquinha, que nem sequer tem conta bancária, portanto... O budget é algo muito relativo de pessoa para pessoa e eu aqui vou ser totalmente honesto convosco e transparente acima de tudo, porque acho que este vídeo, para ser útil, tem que ser assim. Portanto, não julguem o dinheiro que eu gastei, não julguem a forma como eu gastei, porque eu
felizmente tenho possibilidade de o fazer, mas filo por minha conta e risco. Portanto, vocês têm que adaptar o vosso budget e a vossa necessidade, ou neste caso as necessidades que vão tendo durante a vossa viagem, àquilo que as vossas capacidades vos permitem. Por isso, keep in mind that eu vou ser totalmente honesto e transparente nesta parte do budget. Há todo um conjunto de variáveis que devem estar incluídas no budget para que vocês consigam viajar efetivamente de forma barata, de forma económica, sem arruinarem a vossa carteira, ou se forem menores, a carteira dos vossos pais, ou a carteira de qualquer outra pessoa que vocês estejam a utilizar, porque há gente que pede créditos e afins para viajar, o que eu acho ridículo, mas pronto, acima de tudo, não prejudicarem as vossas finanças. Eu para esta viagem a Londres fiz um teste a mim mesmo e efetivamente arranjei uma app e tudo. Eu sou bué das apps, portanto, se me virem a falar de apps já perceberam, eu sou mesmo bué das apps, ou sinto-me bem importante, mas senti-me só um adulto nojento, cota de óculos a falar neste momento, mas caguem nisso. Bué das apps e na altura estive à procura de uma app que me conseguisse fazer um budget, não só total, mas também um budget que me desse, tipo, quanto é que eu posso gastar diariamente, porque eu acho que isso é importante, nós temos mais ou menos uma noção de quanto dinheiro é que estamos a gastar diariamente para uma viagem, ou mesmo diariamente no sentido em que estamos cá em Portugal e vamos jantar fora, vamos andar de transportes, vamos fazer isto e aquilo, quanto dinheiro é que nós gastamos diariamente, acho que é uma coisa muito importante. Ok, um teto máximo, ou neste caso um intervalo máximo entre 750 euros e 1000 euros que eu podia gastar nesta viagem, já com tudo incluído, seja viagens, transportes, comida, tudo aquilo que podia imaginar e que eu podia gastar em Londres, eu meti um intervalo entre 750 euros e 1000 euros. Como vocês sabem, eu não gastei dinheiro nenhum alojamento, portanto, nesse aspecto eu tive, não sei se uma vantagem, não sei se uma responsabilidade menor que se tornou numa responsabilidade maior, porque acabei por estar mais livre, no sentido em que gastava dinheiro de forma menos ponderada, e isso é totalmente errado, porque chegou uma altura em que eu comecei a perceber que se calhar 750 euros, 1000 euros é muito dinheiro para gastar em 2 semanas numa viagem. E a verdade é que o custo de vida em Londres, embora um bocadinho alto, não é assim tão elevado ao ponto de se gastar tanto dinheiro em alimentação, experiências, transportes, etc. Quanto à alimentação, eu acho que isto é um mito que muitas pessoas têm quando vão a Londres, é que sempre que vão a cidades destas só podem ir comer ao McDonald's, ou só podem ir comer a fast food, ou só podem ir comer aos sítios que supostamente parecem mais baratos. E isso é totalmente errado. A verdade é que ir a um McDonald's não fica assim tão mais barato do que ir a um restaurante local, ou ir tomar um English breakfast num café todo XPTO, todo bonito e que à partida parece super caro e vocês não têm paciência para dar dinheiro, porque é muito mais fácil ir a um McDonald's e comer umas panquecas ou o que seja, pré-feitas e super rápidas, mas que no fundo não vos vão alimentar nada. Há uma diferença grande em termos de preços daquilo que são os supermercados cá e os supermercados lá, no sentido em que vocês, por exemplo, não encontram fruta sem estar embalada em plástico, ou comidas que não sejam pré-feitas nos supermercados, que são mais baratas do que aquela que vocês encontram no restaurante, mas que está ela por ela no sentido em que é mesmo muito caro na mesma. Por isso, e porque eu tinha um bocadinho mais restrições naquilo que podia ou não comer, porque em Londres há muitas coisas baseadas em carne e baseadas em animais e não sei o quê, e eu tentei ao máximo não comer produtos e tudo aquilo que estivesse derivado de animais, porque uma das minhas resoluções em 2019 é tornar-me totalmente vegetariano ou mesmo vegan, mas eu acho que vegan nunca vou conseguir porque eu preciso de ovos na minha vida, ok? Portanto, como eu tinha um bocadinho mais de restrições no sentido em que tinha que comer coisas que não estivessem tão à mão e não fossem efetivamente tão baratas, eu acabei por gastar um bocadinho mais em termos de alimentação. Eu sinto que gastei, ou acho que gastei, mais ou menos entre 250 euros e 350. Eu não sei se é muito, não sei se é pouco, mas a verdade é que foi mais ou menos isso que eu gastei. Penso não ter gastado mais, gastado. Não sei como é que se diz, mas é uma dessas coisas. No fundo, acho que são estas as dicas principais que eu vos tenho a dar se quiserem ir a Londres ou viajar da forma mais económica possível. É isto que vocês têm que fazer, é tentar arranjar voos baratos, tentar arranjar sítio barato, se não tiverem que pagar pelo sítio, melhor, fazerem um budget pré-definido e, acima de tudo, serem cuidados e, tipo, stick with that budget. E agora, vamos para a parte que eu mais estou ansioso por este vídeo, que é para eu vos contar a semana mais louca, mais à toa possível que eu alguma vez tive. Provavelmente a semana mais à toa do meu 2018 foi a minha segunda semana em Londres. Cheguei a Luton às meia-noite e meia, 1 da manhã. Na altura até estava a fazer uma live convosco porque estava à espera do autocarro. E quando cheguei às 3 da manhã, a Vauxhall, que é o sítio onde a minha amiga Teresa mora, porque ela deu umas chaves em Portugal, ela veio para Portugal comigo depois de irmos a Edimburgo. Ela deu umas chaves e eu supostamente tinha que abrir a porta para entrar em casa. Só que eu não soube abrir uma fucking porta. Não acredito que a minha vida dava um filme.
terem uma noção da gravidade da situação, tipo, estão 7 graus na rua, eu estou de camisola, já tirei o casaco porque achava que era o casaco que me estava impedido de abrir isto, mas tipo, um lado. Ela, eu dei pontapés na porta até mais não, eu pedi-vos ajuda para vocês me ajudarem, tipo, formas e hacks e tudo aquilo que vocês pudessem saber para abrir portas que não me tivessem a dar para abrir, e nem por nada eu estava a conseguir abrir aquela porta. I'm literally begging you, se alguém tiver dicas de como é que se abre portas quando as chaves não estão a funcionar, pá, por favor, mandem-me mensagem, ou venham aqui, eu pago-vos o voo, mas eu não quero dormir à porta no tapete. A única coisa boa de eu estar aqui é que pelo menos tenho Wi-Fi. Au. Às pessoas que estão acordadas a esta hora e que tipo, mandaram mensagens para tentar cartões, para tentar pontapés, para rodar a chave ao contrário, tipo, nada funciona. Eu vou ficar a dormir aqui. E não, a sério, é nestas alturas que eu me pergunto, tipo, porquê a mim? Eu sou boa pessoa, eu tento ajudar os outros. Estava a pensar no facto de amanhã, daqui a 2 horas, as pessoas estarem a ir para a escola, para a faculdade e para o trabalho e estarem a ver estarem a se cagar a rir. Eu também, mas hoje vou dormir aqui. Eu não vou partir janelas, what the fuck. Tipo, primeiro eu não sei como é que há 4 pessoas às 4 da manhã a dizer isto. E depois eu não vou partir janelas. Tipo. Mas era uma possibilidade. Sabe o que é o bom disto? É que eu nunca vi o nascer do sol em Londres. Portanto vou ver hoje. E sim, para quem já viu isto no Instagram, podem gozar comigo à vontade, mas plot twist, a Teresa deu-me uma chave que tinha, neste caso, um porta-chaves que tinha 2 chaves. E a fechadura tinha 2 chaves. Ou neste caso, 2 fechaduras. Eu só estava a mexer numa. Eu vou-vos explicar. Estão a ver isto? Esta chave estava aqui. Estão a ver? Eu estava a fazer isto, não estava a abrir. Eu agora estava sentado no chão, estava ao telefone a falar com um amigo meu e por acaso olha para cima. E olhei para esta fechadura. Which means que isto esteve a noite toda assim e agora eu fiz isto. Não acredito que tive aqui de 1h30. 1h30. Este foi o primeiro dia daquela semana, que foi provavelmente o dia mais intenso de sempre, em que, além de ter estado em viagens, além de ter estado a editar um vídeo, ainda me aconteceu aquilo, de eu ter ficado preso na rua, e no dia seguinte eu optei por, ir só andar um bocado por Londres, descansar, estar tranquilo, mas quando eu achava que nada podia ficar pior, nada de diferente e nada de estranho podia voltar a acontecer, eu fui editar uns vídeos e umas fotos para uma sala comum de uma residencial lá, e quando eu pensava que estava numa sala que, ok, supostamente havia pessoas a falar, e pessoas a jogar matraquilhos e não sei o quê, mas tudo na boa, basicamente entrou um grupo de pessoal de olhos em bico e deram uma festa de K-pop na sala. Eu acho que sou estúpido ter que dar esta justificação, mas sinto-me na obrigação de, porque há virgens ofendidas aí pelo mundo, portanto, eu dizer olhos em bicos ou o que seja não tem qualquer tipo de sentido racista, xenófobo ou outra coisa qualquer que lhe queiram chamar, porque we all the fucking same, ok? Eu sou branco, da mesma forma que há pessoas pretas, da mesma forma que há pessoas de olhos em bico, da mesma forma que há pessoas verdes, eu acordo verde de manhã, portanto, I don't care, ok? Não sejam virgens ofendidas, obrigado. Vai haver uma festa de K-pop. O que eu vou filmar, mas não sei. Só tipo baixar-me. O telemóvel caiu, estão ali atrás, tipo K-pop. Estamos bem produzidos, tipo, estão a ver álcool e o caralho. Estou a sentir o som, assim, estão comigo. E que é isso, pessoal, temos updates. Agora estão a ver Justin Bieber. Que som, meu. Can we... Ai, onde é que eu estou? Oh
my god, yeah. Não estou a aguentar. Tão bom. Eles estão podres de olhos, portanto eles não vão perceber. Ai, o quê? Isto não houve mais nada de novo nesse dia, até que chegámos ao quarto dia em que eu estive em Londres, que foi provavelmente o dia que fez com que toda a minha viagem valesse a pena. Eu sei que se calhar este ano eu dizer isto porque eu tenho a noção, felizmente ou infelizmente, não sei, eu acho que é felizmente porque eu passo uma boa mensagem, mas eu tenho a noção que para muitos de vocês que estão a ver este vídeo eu sou um ídolo ou uma inspiração ou o que seja, e tal como vocês têm ídolos e inspirações e eu posso ser uma delas, eu também tenho as minhas, e a pessoa, ou neste caso os irmãos que me fizeram criar este canal e criar tudo aquilo que vocês veem hoje, e quando eu digo isto é totalmente real e de coração e honesto da minha parte, se não fossem os vídeos deles eu nunca na minha vida teria um canal no YouTube, foi o Jack Harris e o Finn Harris. Eles foram dois youtubers, ou neste caso só o Jack, que na altura, quando tinha a minha idade, 18, 19 anos, decidiu fazer, tal como eu, ou neste caso eu é que fiz tal como ele, um gap year em que se dedicou exclusivamente ao YouTube e a produzir conteúdos para as plataformas nas quais eu neste momento posso e tenho a oportunidade de trabalhar e de fazer isto vida. Eu sempre vi os vídeos deles desde 2012, sempre foi um sonho, ou neste caso uma grande vontade minha poder ter a oportunidade de dizer só olá, de só ver em pessoa, tipo, eles os dois, e eu estava com um feeling que era nesta viagem que isso ia acontecer, e aconteceu. Eu estava no meio de uma manifestação em Londres sobre alterações climáticas e sobre consciencialização ambiental, eu identifiquei-me, portanto, fiquei lá há algum tempo sem nunca pensar que podia encontrar fosse quem fosse lá, porque eu estava literalmente sozinho no meio de uma manifestação a ouvir palestras e discursos de pessoal realmente apaixonado por aquilo que estava a defender. Até que vejo um jornalista a correr com uma cameraman atrás a gritar Jack, can you give me an interview? E eu, what the fuck, o que é que se está a passar aqui? De repente ando uma beca mais para a frente, porque pronto, fiquei curioso, porque ele estava mesmo a correr e as pessoas começaram a olhar e não sei o quê. E vejo o Jack Harris a dar uma entrevista para a ITV, que é uma televisão no Reino Unido, e o Finn ao lado dele. Eu sei que isto parece muito estranho da minha parte dizê-lo, mas é verdade, eu realmente senti-me uma pita de 12 anos, tipo, na pré-adolescência a ver o seu youtuber ou o seu ator preferido. Pá, e senti um bocado, se calhar, aquilo que vocês sentem quando me veem e foi muito estranho. A verdade é que depois disso eu tive, na boa, tipo 1-2 horas até conseguir ganhar coragem e ir lá falar com ele, até partilhar histórias convosco, a dizer-vos isso. Ok, eu tenho atrás de mim uma das minhas maiores inspirações no YouTube e estou cheio de vergonha de ir falar com eles. Para quem não sabe é o Jack Harris. Eu percebi que a manifestação já estava a movimentar para outros sítios, porque é normal nestas cenas haver dinâmica. Pá, caguei, tipo, bora lá Tomás, tu consegues, vai lá. E fui e tipo, cheguei ao pé dele e disse Hey Jack, can I talk with you a bit? Tipo, bué nervoso, bué tipo, com borboletas na barriga. E ele vira-se e depois disse Hey mate, yeah, of course, let me just give this interview e não sei o quê. Porque ele estava a dar uma entrevista e eu fiquei lá tipo, à espera, puto de 6 anos, na primária, tipo à espera dos pais que o vão buscar à escola. Mas não, eu ia só falar com o Jack Harris. Tivemos na boa uns 5 minutos a falar e foi provavelmente das coisas que eu mais valorizei nesta viagem, em cima de tudo deles, foi que não se deixaram levar pela ok, tipo, este gajo é só mais um fã e não sei o quê, nós não queremos saber, já nem queremos saber do YouTube. Não, eles realmente ficaram interessados em mim e ficaram a falar comigo sobre eu estar a fazer um gap year, até eles me perguntarem tipo, se eu estava a morar no UK, se não estava, onde é que eu morava. Depois eu disse que estava a morar em Portugal, eles disseram yeah, we really like Portugal, we've never been there e não sei o quê, mas gostávamos imenso. Pá, e foi fixe porque eles realmente se interessaram por aquilo que eu tinha a dizer e não despacharam só porque sim, que é o que eu tento fazer sempre que estou com algum de vocês, é não despachar, é ouvir o que é que vocês têm para dizer. Portanto, eu valorizei que eu estive no vosso papel e eles eram eu, estás a ver? Estão a ver? Pronto, vocês perceberam. Depois de falar com eles, obviamente tirei uma foto e postei no Instagram, porque para mim o Instagram é bué uma cena real, tipo, não é suposto ser todo bonitinho e não sei o quê, claro que sim, faz sentido, mas
naquele momento apeteceu-me partilhar mesmo convosco um marco importante na minha vida, que foi conhecer as pessoas que me fizeram ter um canal, e não gravei absolutamente nada porque achei que aquele momento era para ser unicamente e só meu, e não podia estar gravado de forma alguma. Depois fui para casa porque, parecendo que não, estas coisas de andar de um lado para o outro a viajar e estar a viver tantas emoções ao mesmo tempo acaba por ser cansativo, portanto fui dormir uma sesta que bem merecia, e quando acordo recebo uma mensagem, e a mensagem era uma foto do Instagram do Finn Harris com a minha foto num Instagram com 1,5 milhão de seguidores de um dos meus maiores ídolos. Na altura até partilhei em stories aquilo que estava a sentir, sem pensar muito bem naquilo que estava a dizer, sem me preocupar se estava com asneiras, se não estava com asneiras, tipo, the real me, porque eu estou numa fase do YouTube e numa fase na minha vida em que eu não tenho filtros e digo aquilo que tenho a dizer, e acho que é mesmo o mais importante, é sermos reais connosco mesmo. Pai, e eu na altura fiquei bué, tipo, como é que é possível eu estar a ter oportunidades destas à pala de uma câmara, à pala de um computador, à pala de milhares de pessoas que me estão a ver do outro lado? É do caraças. Pronto, é só do caraças. Pronto, basicamente foram estas as dicas, foi esta a semana, e espero muito que tenham gostado deste vídeo e, acima de tudo, que tenha sido útil e entertaining para vocês, e que fiquem com o bichinho de ir a Londres, porque vale mesmo muito a pena. É uma cidade que literalmente não dorme e vocês têm sempre cenas para fazer, portanto aconselho-vos muito a ir, e foi isto. Tipo, subscrever em redes sociais e blá blá blá, porque vocês, se quiserem, fazem isso. Portanto, espero acima de tudo que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenham gostado a sério, tentar ao máximo que, além de entertaining, seja real e, acima de tudo, útil. Quero finalizar este vídeo com uma cena um pouco tanto sentimental, que foi provavelmente o que eu aprendi mais, ou o que de mais importante aprendi nesta viagem que fiz a Londres, que foi, se alguma vez vocês tiverem um sonho, ou se alguma vez tiverem vontade de fazer, seja aquilo que for, por muito que isso vos custe, ou por muito que custe às pessoas que estão à vossa volta, não deixem de o fazer e sigam sempre aquilo que está cá dentro, e a vossa intuição. Eu, num caso muito prático, estava com um feeling que ia ser desta vez que ia conhecer o Jack e o Finn, e isso realmente aconteceu, e eu tentei forçar que isso acontecesse, tendo em conta que ele ia ter uma conferência e eu ia comprar bilhete para essa mesma conferência, era 50 libras ou 60 ou o que era, e acabei por não ir à conferência. Fiquei triste nesse momento, mas não fiquei tipo com o mindset para baixo a dizer ok, tipo, há outras oportunidades. Não, eu tive sempre a pensar que ia ser nesta viagem que eu ia conhecê-los, e a verdade é que conheci, o que só comprova que, eu não sei se vocês acreditam nisto ou não, eu acredito parcialmente, mas comprova que existe uma coisa que se chama lei da atração, e existe uma coisa que se chama energia, e existe uma coisa que é o mantra para isto tudo, que basicamente consiste em vocês, aquilo que dão ao mundo, o mundo vai-vos retribuir 10 vezes melhor. E foi uma coisa que eu aprendi, é uma coisa com a qual eu tenho seguido nos últimos tempos, e é algo que tem efetivamente tido um papel importante na minha vida. Por isso, fiquem só com isto. Eu nem sei porque é que estou a terminar o vídeo assim, mas olha, fica só com isto. Mais uma vez, e como sempre, eu espero que tenham gostado deste vídeo e que estejam a gostar da série, obviamente. E fiquem atentos ao próximo vídeo, porque vai ser 24 horas em Edimburgo, fica já a sneak peek. E é isso. Bom fim de semana, se estiver a sair numa sexta-feira, sair ao fim de semana, bom fim de semana na mesma, porque eu agora vou para a China, porque Chromecast, porque televisão, porque, não sei, não perguntem. Bom fim de semana, adiós. Ok? Era bem fixe se eu metesse aqui no cara e tirasse uma foto a dizer que estava na China.